eu acho que a importância toda de visitar os mortos no cemitério está no nosso próprio credo, na profissão de fé que nós rezamos todos os domingos, na missa que nós rezamos nos nossos terços, né? Creio na ressurreição da carne. Para o cristão, não existe separação entre carne e alma. Muitas ideologias, muitos pensamentos, muitas religiões fazem essa separação. E dizem, inclusive, que a carne, ela não vale nada. É só como se fosse um presídio da alma. Mas para o cristão não é verdade. A carne, ela tem o seu valor para nós. Porque o homem, ele é constituído de corpo e de alma. Se o corpo não fosse tão importante, será que Cristo teria se encarnado no meio de nós? Ele assumiu a nossa carne, ele assumiu a nossa condição. Então, por causa disso, a religião cristã sempre valorizou o corpo como parte do ser humano. E nós acreditamos que assim como o corpo de Cristo, depois da sua morte, ressuscitou, o nosso corpo também ressuscitará com Cristo. São Paulo diz isso nas suas cartas, né? Então, quando nós vamos lá no cemitério e visitamos os corpos das pessoas que amamos, nós estamos justamente, como posso dizer, confirmando esta fé. Que aquele corpo que serviu como morada da alma daquela pessoa durante o tempo que ela viveu neste mundo, aquele corpo ressuscitará de novo. Como será essa ressurreição? Não sei. Não posso dizer que vai ser igual o Thriller lá do Michael Jackson, que todo mundo vai levantar. Não. Será uma coisa, um mistério, né? O nosso corpo será glorioso igual o corpo de Cristo, né? Então, e foi interessante. O tempo que eu estive em Roma, nós visitamos algumas catacumbas, né, dos cristãos. E é muito bonito que os cristãos enterravam seus mortos e eles iam de vez em quando lá visitar, levavam uma flor, uma vela, principalmente os mártires, né? Que foram aqueles que morreram por causa de Cristo. Então principalmente os cristãos iam lá, diante do corpo rezavam, né? Pediam a intercessão daquele mártir que morreu. E diante daquele corpo era como se fosse a presença do mártir ali, né? Então, por tudo isso, o ser humano como corpo e alma, nós vamos ao cemitério e fazemos essa prática de visitar os corpos. Uma coisa também que me chama a atenção é que a Igreja Católica acho que é uma das poucas ainda que se reza pelos falecidos, não importa a quantidade de anos, né? Por exemplo, esse tempo teve um bisneto que pediu para rezar por um bisavô que ele nem conheceu, que fazia 50 anos que havia falecido. Por que a Igreja Católica, sim, podemos dizer que seja a única ainda que lembra dessas pessoas? As outras acabam não lembrando que para eles cemitério não existe, morte acabou, pronto, final, né? Um outro artigo do credo: creio na comunhão dos santos. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e nós somos incorporados a este corpo de Cristo no batismo, todos nós, vivos e mortos, fazemos parte de um único corpo e podemos rezar uns pelos outros. A fé nos ensina isso. Por isso que eu posso pedir a intercessão de Santa Teresinha, São Judas Tadeu. Foram pessoas que foram incorporadas ao corpo de Cristo pelo batismo. E quando morrem, elas continuam intercedendo por nós a Deus. Eu posso rezar pela alma de uma pessoa que faleceu e aquela pessoa que está falecida, mas isso somente no caso dos santos. Os santos que já estão na glória de Deus, já alcançaram o céu, podem interceder por cada um de nós. Acontece que as almas do purgatório, por elas estarem em um momento de purificação, né, elas, podemos dizer assim, elas precisam muito da nossa oração, né? Então, por isso que a igreja aconselha que nós que estamos aqui, peregrinos ainda sobre a terra, nós que temos a oportunidade de participar das missas, dos sacramentos que nos salvam, que nós podemos interceder por esses nossos irmãos queridos, que
que estão lá se purificando, mas que um dia alcançarão a glória de Deus, né?